juntos. No decorrer da mensagem eu posso citar o nome aqui de alguém. Diácono Eduardo, que Deus abençoe. E o pastor Gidalvo, que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Aqueles que achou, dá um grito de glória a Deus aí. Quem não achou, diz misericórdia. Não tem? Então vamos ler. A partir do versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará nas minhas mãos. Diga, e a vara de Deus estará nas minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar uns pulinhos lá para o penúltimo versículo desse capítulo, que diz assim: e Moisés edificou um altar e chamou o seu nome. O Senhor é a minha bandeira. Diga, e Moisés edificou. O Senhor é a minha bandeira. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Pode sentar dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu não vou mais orar porque a oração que aqui foi feita pela minha vida já está de bom tamanho para mim começar. Não que seja demais orar, porque a oração nunca é demais, mas está de bom tamanho, em nome do Senhor. Irmãos, a história que eu tenho para contar nesta noite é uma história viva, verídica. Aconteceu, de fato, aconteceu. Eu creio na palavra de Deus do fundo do meu coração e creio que a igreja aqui em peso acredita na ministração da palavra do Senhor, porque sem ministração, sem poder, amém? A palavra não pode faltar de maneira nenhuma. E essa história começa desta maneira. Há muitos e muitos anos atrás, logo lá no princípio das histórias dos nossos heróis da fé, como Abraão, Isaac, Jacó, e assim vai. Igreja, a Bíblia fala no livro de Gênesis, no capítulo 25, onde começa essa história que eu tenho para contar para vocês. A Bíblia diz que lá no capítulo 25 de Gênesis, a Bíblia diz que Isaac se casa com Rebeca. Isaac, que era filho de Abraão, se casa com Rebeca, e dali começa a vida daquele casal abençoado. Mas porém a esposa era estéril, e depois de muitas e muitas orações, a Bíblia diz que Deus concebeu a Rebeca, e Rebeca engravida de Isaac. E neste momento a Bíblia diz que duas nações começam a crescer dentro do mesmo ventre, porque Rebeca engravidou e era gêmeos as crianças. Então dá-se início à história de Jacó e Esaú. A Bíblia diz que Jacó e Esaú, ainda dentro do ventre da sua mãe, eles já estavam disputando, lutando por espaço. Eles já estavam conquistando. E a Bíblia diz que no nascimento, o anjo, o Senhor fala para a mãe das duas crianças que o maior iria servir o menor. Todos sabem, conhecem a tradição como era naquele tempo, que o filho mais velho, aquele que nascia primeiro, tomava posse de quase tudo que o seu pai lhe deixava depois da sua morte, sobrando assim um pouco para os outros irmãos. E a Bíblia diz que esse homem, por nome de Esaú, ele tinha direito de, quando o seu pai Isaac fechasse os olhos, passasse dessa para melhor, ele tinha direito a tudo que iria ter sido deixado por ele, a sua fazenda, os seus bens, o seu ouro, a sua prata. E a Bíblia diz que por Deus ter dito à mãe
daquela criança, daquelas duas crianças, que o menor serviria, que o maior serviria ao menor. Então as promessas de Deus começam a se concretizar. Logo dentro do ventre, quem nasce primeiro? Esaú. Esaú nasceu primeiro. A Bíblia diz que quando Rebeca teve as dores para ter aquela criança, Esaú nasce primeiro. Só que o primeiro que nasceu, ele tinha o seu corpo coberto de pelo, de cabelo. Por isso lhe chamou Esaú. E a Bíblia diz que logo após Esaú, veio quem? Jacó. A Bíblia diz que Jacó veio lutando, brigando, a ponto de nascer segurando no calcanhar do seu irmão. Eu acredito que para ver quem saía primeiro. Só que a Bíblia diz que foi Esaú quem nasceu primeiro. E assim aconteceu. A Bíblia diz que Esaú cresceu e virou caçador, fazendeiro, homem que vivia no campo. E por isso agradava mais a seu pai do que a Jacó. A Bíblia diz que Isaac gostava da caça, gostava daquela vida, e por isso se agradava mais do seu primeiro filho do que o segundo. E a Bíblia diz que já Rebeca gostava muito mais de Jacó do que do Esaú. A Bíblia diz que Jacó era um homem um pouco culto, se é que eu posso dizer isso. Ele, em vez de morar no meio do mato, em vez de estar no meio do campo, ele vivia nas tendas. Ele morava em tenda. Ele era civilizado. Ele morava no meio da civilização. E a Bíblia diz que ele foi crescendo, e um certo dia, o que acontece? Esaú vai para o campo, vai para mais uma das suas caçadas, o trabalho braçal. Quando ele chega, que ele chega muito cansado e debilitado da viagem, a ponto de morrer. A Bíblia diz que nesta hora Jacó estava fazendo um guisado, e ali surgiu a oportunidade de negociar com a bênção da primogenitura. E assim aconteceu. A bênção foi vendida por Esaú. A Bíblia diz que Esaú diz: olha, meu irmão, para que vai me servir a bênção do meu pai se eu estou morrendo? Se eu morrer daqui para frente, do que vai me servir a bênção do meu pai? Desprezou a bênção do seu pai, desprezou a bênção de Deus que estava estabelecida sobre a vida de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite eu já quero abrir parênteses para falar um pouco sobre o dia de hoje. Quantos e mais quantos têm abrido mão daquilo que Deus tem lhe entregado? Quantos e mais quantos têm feito pouco caso dos talentos que Deus tem dado? Quantos e mais quantos têm trocado, têm vendido, têm negociado, têm feito pouco caso com as bênçãos de Deus? Esse se semelha-se a Esaú. Só que Jacó depois que compra, depois que ele troca, a vida seguiu. E daí então começou a confusão. Daí então a guerra começou. Daí então os dois começaram a lutar de fato. A Bíblia diz que Esaú perseguiu, procurou Jacó, e a sua mãe o escondeu. Só que logo depois ele não pôde exercer o plano que estava no seu coração, que era de tirar a própria vida do seu irmão, por causa da bênção que ele tinha recebido do seu pai. A Bíblia diz que Jacó vai lá, mata um animal, pega o seu pelo e coloca sobre o seu corpo. E ali o pai de Jacó, Isaac, abençoa a Jacó no lugar do seu irmão. A princípio todos ficaram atônitos. A princípio todos acharam que foi uma coisa absurda, até que a mãe de Jacó revela o segredo que Deus tinha dito para ela. Ela chama Isaac e diz: você lembra do que o Senhor falou no dia do nascimento dessas crianças? Que a nação maior iria servir a menor? E assim aconteceu. As promessas de Deus não caem por terra. Se você tem promessa nesta noite, se Deus te prometeu algo, não se preocupe, que Deus está gerando um milagre para descer sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa.
Louvado seja Deus. O diabo não vai poder tirar o que Deus tem sobre a tua vida. O homem não vai poder arrancar dos seus ombros as promessas, a responsabilidade que Deus colocou sobre ela. Ninguém vai poder tirar de você aquilo que Deus confiou a você. Então dali por diante Jacó foge. Deixa eu abreviar a história. Jacó foge e vai para a terra do seu tio Labão. E quando chega lá, ele se casa, ele cresce, ele chega na idade ali dos seus, eu acredito, 40, 35 por aí. E aí ele resolve voltar. Por quê? Porque Deus falou para ele que ele iria voltar para aquela terra, porque Deus iria dar aquela terra para sua descendência. Todos conhecem a história. Jacó, depois que voltou, teve que enfrentar o seu irmão. Jacó teve que lutar no Vale de Jaboque com o seu irmão. E a Bíblia diz que ele lutou. Muitos historiadores dizem que na visão de Jacó, ele estava achando que estava lutando com o seu irmão. Só que o próprio Deus desceu no vale e ele começou a lutar com Deus. Porque a história diz que como príncipe, ele lutou com Deus e prevaleceu. E Deus precisou tocar na junta do seu joelho. E por dali por diante, ele andava mancando de uma perna, porque teve um encontro com Deus. Louvado seja Deus. Igreja, depois disso, depois de tudo isso, a Bíblia diz que Jacó teve 12 filhos. 12 filhos com as suas mulheres. A Bíblia diz que Jacó começou a crescer. A Bíblia diz que Jacó foi abençoado naquela terra. E o seu filho José foi vendido para o Egito. Neste momento que José foi vendido para o Egito, logo depois de algum tempo, José cresceu lá dentro, se torna governador. E por causa de uma crise, por causa da fome, por causa de 7 anos de seca, a sua família foi levada para o Egito. Só que vocês precisam lembrar de Esaú. Nesse tempo, não onde Esaú estava. Esaú estava na terra de Canaã, vivendo, crescendo, se multiplicando. E depois de muitos anos para frente, porque o povo de Jacó passou 430 anos lá dentro, sendo escravizado no Egito. E depois Deus levanta Moisés para arrancar o povo de lá. E Moisés passa o Mar Vermelho e vem para a terra de Canaã mais uma vez. A Bíblia diz que neste momento acontece a história que eu acabei de ler para vocês, depois da passagem do mar. Só que acontece a história toda, para que vocês entendam na onde começou a confusão entre Amaleque e o povo de Israel. Então começa no ventre de Rebeca, porque o povo de Amaleque, eles são descendentes de Esaú. São descendentes de Esaú. Você pode ver isso lá no livro de Gênesis também, capítulo de número 36. Você vê a descendência de Amaleque. Você vê de onde surgiu Amaleque. A Bíblia diz que ele faz filho de Esaú. Ele faz filho de Esaú, casa com uma, ou deita com uma das suas concubinas. E ali nasce Amaleque. Louvado seja o nome do Senhor. Então Amaleque cresceu na terra de Canaã. E ali se tornou um povo poderoso. O povo, os amorreu. Aquele povo que era considerado inimigo, quase que número 1 de Deus, porque fazia tudo que Deus não se agradava. Então foi essas peças que Moisés teve que enfrentar na terra de Canaã, logo depois que saiu do Egito, que passa o Mar Vermelho, que se encontra com o povo de Amaleque. Igreja, essa luta que eu vou narrar para vocês, a Bíblia diz que Moisés, no capítulo 8, no versículo 8, no capítulo 17, Moisés chama Josué, guerreiro valente. Josué, quem não conhece aqui Josué? Todo mundo conhece Josué. Josué foi quem sucedeu Moisés. Depois de Moisés, vem Josué. A Bíblia diz que Moisés, depois de 120 anos, morre. E aí Josué começa a tomar conta do povo.
No primeiro capítulo de Josué você vê Deus dizendo para Josué: Josué, seja forte e corajoso, porque eu vou dar esta terra a este povo por intermédio das suas mãos. Só se mantenha fiel e firme diante da minha presença e guarde os meus mandamentos na palma do teu coração e dele. Não se afaste nem para a direita e nem para a esquerda, porque você terá sucesso nessa terra. E a Bíblia diz que assim aconteceu. Depois que Moisés chama Josué e entra na batalha, de Josué, prepara o povo, prepara os homens de guerra, e lá você vai travar uma guerra com Amaleque. A Bíblia diz que assim aconteceu. E Moisés disse o seguinte: olha, enquanto você estiver lutando, eu vou estar em cima do alteiro, eu vou estar em cima do monte orando. Enquanto você estiver guerreando no vale, eu vou estar de mão levantada lá em cima orando. Louvado seja o nome do Senhor. E acontece algo incrível naquele dia. A Bíblia diz que quando Josué trava a batalha com os amalequitas, a Bíblia diz que Josué estava na batalha com os seus valentes lutando. Louvado seja Deus. Só que Moisés, Arão e Ur estavam lá em cima do monte. E a Bíblia diz que de repente o braço de Moisés, por ser pesado, cansava e começava a esmorecer, a abaixar o seu braço, e o povo de Canaã começava a perder a guerra. Quando Moisés estava desfalecendo, o povo começava a perder. Só que nesta hora acontece algo sobrenatural, acontece algo incrível. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Arão estava lá do lado de Moisés. A Bíblia diz que estava no lado de Moisés, pastor. E quando Moisés cansava, que o povo começava a perder, Arão pensou. Ele disse: olha, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou escorar aqui a mão de Moisés em uma pedra, porque eu estou percebendo que enquanto Moisés está orando, o povo está vencendo. Mas quando Moisés desfalece, quando Moisés cansa, o povo começa a desfalecer e perder a batalha. E a Bíblia diz que quando chegou de um lado e colocou uma escória, e quando Arão chegou do outro e colocou uma escória, o povo começou a lutar e a vencer mais uma vez. Cadê o grito daqueles que ainda oram? Cadê os gritos daqueles que ainda jejuam? Cadê os gritos daqueles que ainda descem pelas madrugadas? Louvado seja Deus. Enquanto o seu joelho estiver no chão, você não cai. Enquanto o seu joelho estiver no chão, palavra de maldição não pega sobre a tua vida. Enquanto o seu joelho estiver no chão, aleluia, os teus inimigos não vão te vencer. Enquanto o seu joelho estiver no chão, a tua família está de pé. Enquanto o teu joelho estiver no chão, o teu ministério vai estar de pé. Cadê o grito daqueles que têm o joelho no chão? Levanta a sua mão, levanta a sua voz e dá um grito de glória a Deus aí. O joelho tem que estar no chão. A Bíblia diz que Moisés recebe essa ajuda, pastor, de Arão e de Ur. Para que serve? Eu não preciso nem estar dizendo isso. Para que servem os auxiliares? Para que servem os presbíteros? Para que servem os diáconos, os obreiros? Para ajudar o pastor na hora que ele mais precisa. Então Moisés era o pastor do povo. É tanto que quando Deus queria destruir o povo, muitas vezes Deus disse: Moisés, prepara o teu povo, porque eu vou matar todos eles. E Moisés disse: Senhor, se o Senhor matar esse povo, risca o meu nome do livro. Então, para que serve Arão e para que serve Ur? Para ajudar a Moisés. Eu vejo nessa história, eu trago para os nossos dias, vejo muitos líderes, muitos obreiros que têm se escondido da missão que Deus tem designado para cada um deles. Muitos líderes têm se escondido da missão. Muitos líderes têm se afastado da missão que Deus tem dado. Só que Deus me manda aqui nesta noite. Essa mensagem não é só vocês que estão escutando, mas também está sendo transmitida pelo Facebook. Eu creio que há pessoas nesse momento ouvindo esta palavra e está tomando posse, porque a palavra de Deus é uma espada. Louvado seja o nome do Senhor. E o líder maior fica fraco, fica assim. O líder maior esmurece a sua fé, esmurece, porque a Bíblia diz que Moisés
começou a esmurecer, começou a desfalecer. E é nessa hora que Moisés precisou, como nunca, da igreja. É nessa hora que o pastor precisa, como nunca, da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Cadê o brinco daquele que vai ajudar seu pastor? Levanta a mão agora. Aleluias. Então, igreja, quando Moisés recebe a ajuda, Josué de lá de baixo olha para cima, creio eu, e vê Moisés com as duas mãos erguidas e com a vara de Deus na mão. Então Josué dá uma ordem para o povo avançar, e o povo começa a guerrear, o povo começa a lutar. Louvado seja o nome do Senhor. Só que eu quero abrir mais um parênteses aqui para falar para cada um de vocês. Vocês lembram que quando lá no livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo 3, quando Gideão estava com uma batalha terrível, quase impossível. Os amalequitas e os medianitas, ou melhor, os medianitas e os amalequitas estavam perseguindo o povo de Deus. Esse povo persegue o povo de Deus aí. Os amalequitas oprimem o povo de Deus há muitos anos atrás. Então, isso já é depois de Moisés, depois de Josué, ainda continua. A Bíblia diz que os amalequitas e os medianitas roubavam tudo que o povo de Canaã plantava. Eles pegavam a sua fazenda, eles pegavam as suas ovelhas, roubavam tudo, dizimavam e deixavam o povo de Deus. Por causa de quê? Do pecado. Porque sempre que o povo pecava, Deus levantava um inimigo poderoso para oprimir o povo. Então, depois do pecado, que Deus levanta esses dois povos e mais alguns das montanhas, eles começam a perseguir o povo, a ponto que o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, está morando em esconderijo, morando em caverna. As cavernas daquelas terras ficaram tudo habitadas, porque o povo corria, o povo não podia mais estar no meio da cidade. É tanto que quando Deus foi falar com Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, é de uva. Então ele estava ali tentando confundir o povo os amalequitas, porque roubavam tudo que eles tinham. Só que Deus se encontra com ele, e a Bíblia diz que Gideão, mesmo sem ser homem de guerra, Gideão, mesmo sem nunca ter enfrentado uma batalha, guerreou contra esse povo em nome do Senhor, com 300 soldados, contra milhares de soldados, e a Bíblia diz que a vitória foi certa, porque Deus estava no meio. A Bíblia diz que mesmo depois dos juízes, logo no tempo do primeiro rei de Israel, a Bíblia diz que quando Saul foi ungido a rei, porque o povo era guiado por Deus. Todos vocês conhecem essa história. O povo era guiado por Deus. Deus era quem abençoava o povo, era quem livrava o povo. Mas o povo, um certo dia, fala para Samuel, dizendo: Samuel, eu me cansei de ser guiado por Deus. As outras nações por aí têm rei, que Israel também tenha rei. E assim aconteceu. Deus não queria, mas o povo pediu. Deus fez o que o povo estava pedindo e deixou que Samuel levantasse o rei. Samuel levanta Saul, e a Bíblia diz que Saul, num dado momento da sua história, a Bíblia diz que Saul recebeu uma ordem de Samuel. A Bíblia diz que quando Samuel, no seu capítulo 15, versículo 32, Samuel, ele dá uma ordem, e logo a partir do versículo 32, Samuel volta para cobrar a Saul pela desobediência. A Bíblia diz que Saul chega para Samuel e diz: Samuel, você lembra dos amalequitas? Você lembra daquele povo perverso que enfrentou Moisés lá em Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8, onde acabamos de ler? Aí Saul disse: sim, lembro. Deus dá uma ordem para que você reúna o seu exército e vá até lá e destrua com todo mundo, porque Deus se lembrou de tudo aquilo que Amaleque fez contra o seu povo quando saiu do Egito.
Lembra da guerra que Moisés e Josué teve que travar? Então Deus diz: olha, eu me lembro de tudo que fizeram contra o meu povo. Você acha que Deus não sabe o que tem feito, o que as pessoas, o que os teus adversários, o que aqueles que levantam contra você têm feito contra a tua vida? Deus tem visto tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Não se preocupe que no momento certo Deus vai se cobrar de cada um a sua parte. Então Saul foi até o arraial dos amalequitas, e quando chega na cidade, o que foi que Saul fez? Matou a todos. Só que antes Saul achou por bem trazer algumas coisas de lá de dentro. Só que a ordem de Deus tinha sido para matar tudo e deixar tudo, tocar fogo em tudo. Só que Saul achou melhor trazer, dizendo ele, achando que Deus é menino, que iria sacrificar os melhores do boi e das ovelhas para Deus, achando que Deus iria cair nessa historinha. E quando Deus fica sabendo disso, manda Samuel de volta lá para cobrar aquilo que ele tinha feito. E Samuel, quando chega, que pergunta: qual foi a ordem que Deus deu? Não foi para acabar com tudo, não foi para matar tudo, para exterminar tudo. Ele disse sim, mas eu achei melhor por bem trazer o rei e trazer também alguns das suas fazendas. E Samuel olha para ele e diz: por que você desobedeceu a ordem de Deus? E ele cai na besteira de dizer isso: Senhor, eu trouxe para sacrificar a Deus. E Samuel fala para ele: você não sabe que é melhor obedecer do que sacrificar? Deus se agrada mais na obediência do que no sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu não sei o que é que você está fazendo, eu não sei o que é que você está planejando. Deus manda dizer nesta noite: é melhor obedecer do que sacrificar. Obedece para que não venha mal sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre o teu casamento. Obedece os mandamentos de Deus. Você que estava adulterando, não adultere mais. Você que estava se prostituindo, não se prostitua mais. Você que estava pecando, desobedecendo a ordem de Deus, chegou o tempo de você olhar, rever o que você está fazendo, pedir perdão a Deus e voltar para a posição. Cadê o grito daqueles que está disposto a voltar para a posição? Solta a voz aí. Dá um glória a Deus aí. Louvado seja o nome do Senhor. Então, voltando um pouco lá para a história, lá para Moisés, lá para Êxodo 17, você vai ver Amaleque lutando. Só que Amaleque perdeu. A Bíblia diz que logo quando a história foi chegando para o seu final, a Bíblia diz que Deus chama Moisés depois da vitória e diz assim: Moisés, essa história não pode ser apagada. Essa história tem que ser contada de geração a geração. As minhas benfeitorias têm que ser ditas. Os milagres que eu faço têm que ser contados, tem que ser testemunhado. Então conta para Josué, escreve um livro e entrega para o povo, para que o povo não esqueça do que Deus tem feito no meio do seu povo. Louvado seja Deus. Tem gente que está deixando Deus por qualquer coisa. Tem gente que está deixando Deus por causa de uma namorada. Tem gente que está deixando Deus por causa do emprego. Tem gente que está deixando Deus por causa do pecado. Tem gente que está deixando Deus por causa de um carro, de uma casa. Só que a ordem de Deus nesta noite é a seguinte: louvado seja Deus. Preste atenção naquilo que eu estou fazendo. Preste atenção naquilo que eu estou realizando no meio do povo. Conta os milagres que eu tenho realizado. Não é para ser escondido. Louvado seja Deus. É para ser contado. Você que recebeu o milagre está me escondendo dos seus irmãos, está me escondendo da igreja. A ordem de Deus esta noite é a seguinte: conta o testemunho, porque por intermédio desse testemunho muitas vidas vão ser tocadas. Aleluias. Por intermédio da tua história, almas vão ser salvas. Começa a contar a tua história. Começa a contar o que Deus tem feito na tua vida. Louvado seja Deus. E Moisés pega um papel, pega uma caneta, se fosse no dia de hoje, e começou a escrever.
começou a escrever. E depois ele chama Josué e diz: Josué, faz uma pequena reunião. E ali se cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Algo que eu quero ler para cada um de nós nesta noite. Quem pode abrir aí no livro de Êxodo, no capítulo 17. Aleluias. Louvado seja Deus. Capítulo 17, versículo 15. Moisés contando, conversando para Josué. A Bíblia diz que Moisés chama Josué e levanta um altar ali naquele ambiente. Quem sabe hoje é noite de altares ser restituído. Hoje é noite que Deus vai te dar força para que o altar seja restaurado. Amém? Deus vai te dar força para que a tua família seja restaurada. Se o teu casamento estava pelo fio, Deus está colocando força sobre os seus ombros. Deus está derramando o seu Shekinah sobre a tua cabeça. O teu casamento está sendo restaurado hoje. Quem foi que disse? Foi Satanás que disse que você iria perder o seu casamento, o seu noivado, o seu ministério. É mentira de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero convidar a igreja para dizer em voz alta no 3, o versículo de número 15 do capítulo de número 17 de Êxodo. 1, 2, 3. Louvado seja o nome do Senhor. Bata no ombro do seu irmão. Bata no ombro do seu irmão. Pergunta para ele, pergunta para ela: quem tem sido a tua bandeira? Quem tem sido a tua bandeira? Pergunta para ele, mais forte. Pergunta para ela: por quem você tem travado as suas lutas? Por quem você tem travado as suas lutas nesta noite? Será por quem você tem lutado? Será se você tem lutado para que o teu ego venha a ser engrandecido? Será se você tem lutado para que a cada dia você acumule mais riqueza? Eu tenho lutado pelo Senhor. O Senhor é a minha bandeira. Louvado seja Deus. Levanta sua mão para cima com fé. Diz: o Senhor é a minha bandeira. Isso, bate mais uma vez no ombro dele. Diga para ele: o Senhor é a tua bandeira. O Senhor é a tua bandeira. Essa é a luta que o Senhor tem que travar. É pelo Senhor. A Bíblia diz que quando os guerreiros saíam para a guerra, eles montavam em um cavalo alazão. Louvado seja Deus. E saíam marchando pelo meio do arraial. E ali ele levantava uma bandeira para cima. E todos eles iriam ante a bandeira. E aquela bandeira, se fosse a nação de Israel, simbolizava o Senhor. Se fosse no tempo de Davi, estava lá a estrela de Davi. Louvado seja Deus. E o povo jurando a bandeira, porque quem estava na frente da bandeira era Jeová Nissi. Era Jeová Nissi. Era Jeová Nissi. Jeová Nissi, a tua bandeira nessa noite. Louvado seja Deus. Jeová Nissi, a tua bandeira. Eu não sei como é que você estava andando. Eu não sei como estava a tua situação no meio da sociedade. Quem sabe a tua cabeça só andava cabisbaixo. Quem sabe você estava passando vergonha, vivendo uma vida de vergonha, sem testemunho, sem história para contar. Mas eu creio que a partir de hoje você vai levantar a bandeira. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu nunca vi ninguém de bandeira levantada com a cabeça baixa. Ele sempre vai estar de cabeça erguida, de nariz empinado, com a bandeira levantada, dizendo: Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Essa foi a bandeira. Essa foi a bandeira que Deus mandou Moisés levantar diante do povo. Moisés, levanta a bandeira diante do povo. Mostra para esse povo quem é que vence as lutas, quem é que vence a guerra. Eu quero dizer para você, irmão, você está no meio de uma batalha. Só que você não tem nada a ver com essa batalha.
O Senhor vai entregar a vitória nas tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor foi que te colocou lá. E Ele é quem vai colocar a vitória nas tuas mãos, porque essa guerra é dele. Louvado seja o nome dele. A Bíblia diz que quando Davi estava na batalha, jogou uma pedra insignificante na testa de um gigante, e o gigante caiu para frente. A Bíblia diz que Deus, aleluias, levanta Davi. Só que não deixou Davi entrar no campo de batalha sozinho. Igreja, a Bíblia diz que quando Davi lança a pedra no gigante, o gigante foi impulsionado a cair para frente. Era Deus dizendo: quem derruba gigante para o meu povo sou eu. Quem derruba a muralha para o meu povo sou eu. A Bíblia diz que quando Josué estava lá de frente às muralhas de mais de 9 metros de altura de Jericó, a Bíblia diz que Josué só tocou e mandou o povo gritar. Isso jamais iria derrubar muralha. Isso não derruba muralha. Grito. Toca chifre de carneiro. Vai derrubar a muralha pelo amor de Deus? Nunca, jamais. A Bíblia diz que Josué, depois do 7º, quando toca, as muralhas caíram toda por terra. E Josué entrou, saqueou, aniquilou e tocou fogo. E saiu vitorioso. Louvado seja Deus. Por falar de Josué, eu me lembro que um certo dia, Josué, logo depois que passa por Jericó, ele enfrenta muitas lutas. Assim como a cidade de Ai, a segunda batalha que Josué enfrenta depois de Jericó. E depois ele vai passando em sentido a Jerusalém, que era a antiga Betel antes de ser conquistada. A Bíblia diz que lá em Betel havia um rei chamado Adônio. Eu estava conversando com o Evangelho Cristo. Ele disse que ele gosta de pregar sobre Adão no deserto. E eu vi um rei com um nome quase parecido. Até um dado momento da história eu me confundi, mas depois que eu li, eu percebi que tinha uma letra só diferente. Era Adônio Zedeque. Adônio Zedeque. E a Bíblia diz que Josué, quando entra, esse tal de Adônio Zedeque saiu fazendo aliança com muitos povos amorreus. E a Bíblia diz que Josué, ele tinha feito uma aliança com Gibeão. Gibeão, quando viu que Josué estava vencendo, teve medo. Depois que as muralhas de Jericó caiu, ele disse: eu vou me aliar com Josué. E assim ele fez. Só que quando esse tal desse Adônio, vamos esquecer o sobrenome, ficou sabendo, ele disse: olha, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou me aliar com meus amigos. Chamou mais 5 reis, 5 exércitos, se ajuntou e desceu para Gibeão. A Bíblia diz que Josué estava em Gilgal com a sua equipe, com o seu exército, e Gibeão estava sozinho em casa, na cidade, quando foi cercado por 5 reis. E a Bíblia diz que nesta hora o rei Gibeão manda um recado para Josué lá no seu acampamento. E Josué sobe para lutar contra 5 reis. Espia que luta, espia que batalha. Um rei lutar contra 5. E aí aconteceu, Josué quando chega, a Bíblia diz que neste momento acontece algo incrível, sobrenatural. Eu estou falando essas histórias nesta noite para que você que crê no sobrenatural venha crer mais ainda na ajuda e na intervenção de Deus. A Bíblia diz que quando Josué chega lá, que trava a batalha, em primeiro lugar, Deus manda uma chuva de saraiva, pedra, caiu do céu e matou quase mais da metade do exército. Depois que Deus faz isso, a guerra se trava. E Josué, quando viu que estava em desvantagem, aí entra a fé do homem de Deus. Aí quem tem chamada se manifesta. Louvado, quem tem autoridade, quem tem conexão com Deus. A Bíblia diz que esse foi o único dia que Deus ouve a voz de um homem e obedece. A Bíblia diz que Josué olha para cima e diz: sol, pare. Lua, detenha-se no vale de Aijalon. E sol, pare em Gibeão. E a Bíblia diz que nesse momento o sol parou. Só força da expressão. Porque diz os estudiosos que quem parou foi a terra. Josué dá uma ordem para a lua e para o sol,
E o sol, ou melhor, como diz o texto, Deus o obedece à voz de um homem e libera aquilo que foi pedido. Cadê? Você tem pedido ao Senhor? Cadê? Qual é o seu pedido para Deus? Pede com atrevimento, pede com ousadia. Louvado seja Deus. Se tu tem intimidade com Ele, pede com ousadia. Manda o sol parar. Fala para a montanha, sai daqui e vá para o meio dos mares. E ela vai ter que lhe obedecer. E a Bíblia diz que Josué começa a lutar. O sol atrasou quase um dia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o sol parou e Josué travou aquela batalha. Josué queria vencer os seus inimigos em um só dia. Josué queria aniquilar com todo mundo, limpar, entrar na terra. E ali, depois que Deus para o sistema, o universo, porque, meu amigo, quando Josué disse sol, pare, lua, detenha, sabemos que a lua gira junto com a terra. O sol não gira, a terra é quem gira em torno do sol. Então, quando Josué disse sol, pare, lua, detenha-te, ele deu uma ordem para o universo inteiro. Não foi só o sol e nem só a lua. Josué estava dizendo: universo, pare. Por quê, meu irmão? Josué era profeta de Deus. Josué tinha intimidade com Deus. Foi por isso que ele deu essa ordem. Deus obedeceu. E a Bíblia diz que Josué saiu vitorioso. Louvado, cadê o grito daqueles que vai sair vitorioso na batalha? Louvado seja Deus. Então, igreja, a Bíblia diz que quando Moisés termina o altar, que coloca o nome, que fixa no chão, ele corre para o último versículo. Ele corre para o último versículo do texto. E ele diz assim no versículo de número 16. Portanto, ou disse, portanto, jurou o Senhor: haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração a geração. Será se você entende a profundidade desta palavra? Eu não vou mais cansar você, eu já estou finalizando. Não perca esse final, senão você vai perder tudo. Será se você compreendeu a profundidade desta palavra que foi dita? A Bíblia diz que o Senhor fala e disse, portanto, jurou o Senhor: haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Pelo decorrer da história, eu acredito que vocês todos sabem, na verdade, quem é Amaleque nos dias de hoje. Sabe ou não sabe? Cada um de nós sabemos quem é o nosso inimigo chamado Amaleque. Então Deus estava dizendo: meu amigo, enquanto você estiver aí embaixo, enquanto você estiver com os pés aí nesta terra, você vai ter luta travada 24 horas. Porque tem crente que fica reclamando de luta, tem crente que fica reclamando, murmurando de manhã cedo das batalhas que trava. Mas Deus está dizendo aqui: olha, enquanto você estiver aqui, não vai faltar luta, mas também não vai faltar vitória. Também não vai faltar vitória. Pastor, enquanto você estiver aqui, não vai faltar luta, mas a vitória é certa. Meu irmão, enquanto você estiver aqui nesta terra, luta não vai faltar, mas vitória na tua vida também não vai faltar. Deixa eu profetizar na vida do pastor. Pastor, enquanto você estiver aqui nesta terra, não vai faltar luta, não vai faltar peleja, não vai faltar deserto, adversidade, mas pode ter certeza que quando vir a luta, que quando vir as necessidades, que quando vir as adversidades, o Senhor vai estar contigo para te livrar no meio do vale. Louvado seja Deus. Evangelista, enquanto você estiver nesta terra, não vai faltar luta, não vai faltar peleja, não vai faltar guerra, mas a vitória é certa na tua vida. Bate no ombro dele, bate no ombro dela aí, profetiza. Seja a boca de Deus nesta terra, seja a boca de Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Isso, seja a boca de Deus. Onde está finalizando? Profetiza para ele, profetiza para ela. Levanta do seu lugar, dá um abraço nele, dá um abraço nele e profetiza. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Xarabacantarabacantaraí, Tecaragacicantarabebanagasúbia, Omanagasúbia, Nabiacantarai. Enquanto você estiver nesta terra, não vai faltar
não vai faltar vitória sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Cadê o grito daqueles vitoriosos? Cadê esse grito? Fica de pé nessa noite. Dá um salto aí na sua cadeira. Dá um salto na sua cadeira. Fica de pé, vitorioso. Fica de pé, vitorioso. Às vezes o diabo quer nos sufocar com tanta tribulação, com tanta perseguição. Mas Deus está dizendo nesta noite: não tema, no vale, porque eu estou contigo. Amém? Louvado seja Deus. Aleluias. Deus está dizendo sobre a tua vida: não temas, porque eu estou contigo. Amém? Amém? Não saia antes da bênção, para que você não perda a bênção. Eu já estou finalizando. Amém? Eu não gasto mais nem 2 minutos. Irmãos, cada um de vocês que entrou por essas portas nesta noite, que Deus abençoe a cada um de vocês. Tome posse da palavra que foi ministrada neste lugar, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Enquanto esta palavra estiver na tábua do teu coração, você terá vitória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E todos nós já conhecemos como foi a história de Moisés e o resto da história de Josué. Só de vitória. Eu nunca vi Josué perder uma luta. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer ao pastor Clovis por esta oportunidade. E a todos os obreiros, pastor, que Deus abençoe em nome de Jesus, o evangelista Denilson. Que Deus abençoe a igreja em nome do Senhor. Essa foi a minha participação nesta noite. Só até aqui o Espírito Santo de Deus me conduziu. Amém, graças a Deus. Quem tomou posse nesta noite? Oh, glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos já finalizar com oração e agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vida do pastor Israel. Obrigado, pastor, por essa palavra poderosa. E nós tomamos posse nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus, nesta noite eu creio, Ele é na tua vida. Olha para cá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai sair daqui com posse de vitória. Já querendo agradecer a Deus, em nome de Jesus, por esses 7 anos que estamos aqui, fazendo esta obra, pela vida dos obreiros, diáconos, presbíteros, missionários, os pastores. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E que a igreja estenda as suas mãos para cá, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a vida do evangelista Denilson, diácono Ego, a todos, diáconos, missionários, pastores. Que Deus, eu creio, que moveu este lugar nesta noite. Quem tomou posse? Diga glória a Deus. Deus moveu este lugar. Espírito Santo, obrigado, Jesus, pela ministração. Obrigado, Jesus, pelos louvores, por tudo que foi feito aqui neste lugar e nesta noite. Senhor, obrigado. Toma a tua igreja, Pai. Obrigado, Jesus, por esses 7 anos, meu Deus, de caminhar aqui, meu Pai, nesta comunidade. Senhor, obrigado pelos grupos, meu Deus, que aqui se apresentaram. Meu Deus, por todos, Senhor, que vieram aqui nesta noite para dar o melhor. Meu Deus, para fazer, meu Deus, algo que te agrada, Senhor. Espírito Santo, leva o teu povo em paz, em segurança, meu Deus. Meu Deus, guarda, Senhor, livre de todo mal. Senhor, que nesta noite, meu Deus, Pai, se há alguém enfermo nesta noite, se há alguém, meu Deus, aqui nesta noite, meu Pai, que ainda está, meu Pai, aleluia, passando por um processo de libertação. Meu Deus, se há algo mal, meu Pai, na vida dessa pessoa, se há alguma enfermidade, meu Deus, se há algum espírito, meu Deus, que está causando, meu Pai, dor e sofrimento, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, todo mal seja arrancado agora. Deus, essa jovem está passando mal agora, em nome de Jesus. Meu Deus, toca sobre ela, toca com as tuas mãos de poder. Meu Deus, estenda as suas mãos, Senhor, agora, Pai, que nós pedimos, meu Deus, pela tua graça, meu Pai, pela tua misericórdia, que, meu Deus, repreende esse mal por esta vida. Liberta, meu Pai, liberta a sua igreja, Pai. Abençoa a tua igreja, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo, eu creio que já tomou posse da tua vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E que em nome do Senhor Jesus, que a igreja saia daqui com posse de vitória. Meu Deus, abençoe também meu Pai. Meu Pai também, meu Deus, a minha equipe que veio ali, meu Pai, do Parque dos Faróis. E que todos, meu Deus, em nome de Jesus, saiam daqui abençoados. Meu Deus, que a graça de Deus, o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Deus, derrame, Senhor,
bênçãos, meu Pai. Sobre bênçãos, meu Pai, sobre a tua igreja, meu Deus. Que a cada um, Senhor, seja dado da tua porção. E todos digam amém, graças a Deus. Lembrando que amanhã tem a Santa Ceia, né? Temos a Santa Ceia. Amanhã não tem consagração, né? Para não cansar mais vocês, mas à noite tem culto ao Senhor Jesus e temos a Santa Ceia. Amém? Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Amém. Então Deus abençoe vocês. Pela paz do Senhor para todos. Obrigado. Eu vou logo lá, até que não tem ninguém. Todo mundo fica sentado para comer algo. Em nome do Senhor Jesus. Sexta, quarta e domingo, mesmo dia daqui. Tá certo.